Depressão é uma doença que afeta o estado de humor e ânimo da pessoa. Os fatores que desencadeiam a depressão podem ser genéticos, neuroquímicos e até por causa de grandes perdas, tanto no campo sentimental ou material. Mas existem tratamentos eficazes para este problema que é considerado o mal do século. Os sintomas foram aparecendo aos poucos: insônia, falta de apetite, medo de estar sozinha. E foi assim, sem perceber, que Josiane desenvolveu um quadro de depressão. Não fazia nada. O corpo doía. Quando levantava, fazer alguma coisa, não conseguia. Voltava para a cama para me deitar. E quando o especialista disse que você tinha depressão, como é que você se sentiu? Assim, eu fiquei assim surpresa, né? Pesquisas revelam que a doença é mais comum entre as mulheres. Elas chegam a ser afetadas 2 vezes mais que nós homens. Mas eles também sofrem com o problema e muitas vezes não sabem. Este funcionário público conta que desde a infância apresentava um comportamento diferenciado. Na idade adulta, veio o diagnóstico: depressão. Eu só vim identificar esse processo depressivo depois dos meus 25 anos, 26 anos aproximadamente, onde eu fui procurar especialista. Eu sentia todos esses problemas, não sabia na realidade, eu não sabia o que era depressão. Fui procurar um especialista e onde foi identificado que eu teria um processo, eu era uma pessoa portadora de um processo depressivo. Os sentimentos de quem convive com a doença são semelhantes, mas a causa dela ainda é quase um mistério. Segundo especialistas, a depressão nunca é causada por apenas um único motivo. A doença pode ser desencadeada por uma série de fatores, que vão desde aos genéticos, aos psicológicos e ambientais. Por isso, diagnosticá-la de forma precoce é praticamente impossível. Mesmo sendo tão complexa, a depressão é reversível. Depois de curados, os pacientes, pouco a pouco, conseguem levar uma vida normal. Ao longo desses 6 meses, eu estou começando a retomar todo esse meu processo de ressocialização, retomada de vida. Eu sei que é duro, é difícil, mas é possível, Hoje em dia, saio, faço minha atividade, né, que eu não fazia, faço minha atividade de casa, resolvo meus problemas na rua e, graças a Deus, vou ter minha vida normal. E para falar sobre este assunto, convidamos o psicanalista Luciano Cairuz. Muito bom dia, doutor. Como vai? Bom dia, Mila. Tudo bem? Vamos começar esclarecendo para a população o que é a depressão. Bom, a depressão é uma constelação de sintomas, é um transtorno que afeta o humor da pessoa e, na verdade, é caracterizada por uma constelação de sintomas. Muitas pessoas pensam que depressão é apenas tristeza e não é tristeza. É uma miríade de situações que desencadeia, né? Existem tipos diversos de depressão? Evidentemente, nós temos a depressão psicorreativa neurótica, normalmente uma depressão desencadeada por motivos comuns do dia a dia, por motivos de trabalho, família, finanças, enfim. Nós temos a depressão endógena psicótica, que normalmente é uma depressão desencadeada por conta de fatores genéticos e ou biológicos. E nós temos a depressão somatogênica, que é a depressão desencadeada por conta de uma doença, uma pessoa que levava uma vida normal e, de repente, ela é interrompida por uma enfermidade grave como câncer, AIDS, entre outros. Doutor Luciano, quando saber se a pessoa tem depressão? Olha, normalmente as pessoas hoje em dia consideram o sofrimento uma coisa normal, então dificilmente alguém procura um especialista quando sente uma angústia, uma tristeza, porque na cabeça dela sentir sofrimento é comum. Muitas pessoas acham que nasceram para sofrer. Então, normalmente, a pessoa só procura um especialista quando esta dor ela é tão significativa que interrompe suas atividades laborativas, domésticas. Ela percebe que existe um requinte de anormalidade no seu dia a dia, então ela procura o especialista. Sempre quando a pessoa está depressiva, ela é triste? Sem dúvida nenhuma, a tristeza é uma das principais características da depressão. Entretanto, não é a característica, porque muitas pessoas estão tristes, estão tristes e dizem: ah, eu estou depressivo hoje. Não, tristeza é normal. Sentir tristeza é do ser humano. Agora, a depressão é uma constelação de sintomas, quais sejam irritabilidade, desânimo, afeta a libido, no caso, a atividade sexual diminui, o mau desempenho profissional, enfim.
E o estresse também causa depressão? O estresse, digamos que seja a ponta do iceberg, a gota que faz o copo transbordar. Evidentemente, o estresse hoje é um dos principais causadores da depressão na sociedade em que vivemos, a sociedade competitiva, enfim. Doutor Luciano, por que as mulheres, em sua grande maioria, têm mais depressão do que os homens? Eu havia comentado isso. Normalmente, as pesquisas apontam um número substanciosamente maior de mulheres do que de homens. Talvez porque as mulheres tenham uma capacidade esplêndida de suportar a dor, né? O homem parece que não sabe suportar muita dor, mas a mulher sabe. Então, realmente, isso é um dado. Hoje, a mulher, ela suporta muito mais situações, no caso da família, do trabalho, ela está propensa, porque assim, o homem, ele tem um instinto mais predatório, ele está ali para conquistar, para superar, a mulher está ali para suportar, ela tem uma capacidade maior, portanto, ela acaba absorvendo demais. Qual o melhor tratamento? A terapia ou a medicação? Ou ambos? Olha, Mila, eu não faço, não é nenhuma campanha antimedicamentosa, é necessário tomar os remédios com certeza, é importante a administração de um psiquiatra. Agora, a terapia de base, é importante entender, a terapia de base é a psicoterapia, é a psicanálise, é a psicologia, porque assim, a pessoa que se inclina demais no tratamento medicamentoso, ela pode encontrar um segundo problema. O primeiro é a depressão, e o segundo é a dependência química e ou psicológica do medicamento. Doutor Luciano, só para a gente relembrar, então quando uma pessoa deve procurar um consultório para fazer uma terapia, quais são os primeiros sintomas da depressão? Olha, quando a pessoa começa a sentir uma angústia, uma tristeza, um desânimo, quando ela começa a ir para o trabalho, já com aquela falta de vontade, né? Com aquela má vontade, quando ela começa a sentir uma irritabilidade gratuita, quando ela não se sente mais normal, quando isso tudo começa a atrapalhar as suas atividades laborativas, é importante que ela procure. A boca amarga é um sintoma? Olha, a boca amarga, a sudorese, enfim, são diversos sintomas psicossomáticos, porque aí a gente vai entrar no campo da psicossomática e a depressão, ela tem esses efeitos, né? Então pode ser boca amarga, sudorese, tremedeira, formigamento nas mãos, a pessoa pode começar a achar que está com problemas cardíacos, então pode desenvolver o medo, a hipocondria, uma fobia exagerada, enfim. Então a depressão desencadeia aí diversos outros problemas. Doutor, a depressão tem cura? Se tem cura, em quanto tempo o paciente pode sair curado do consultório? Pronto. Eu costumo dizer que não existe doença incurável, Mila. Existe pessoas incuráveis. Então, não é irreversível, né? Nada é reversível. Acho que a gente tem que ter um pouco de crença. Em meu consultório, graças a Deus, nós temos casos de pessoas que no lapso temporal de 1 ano conseguiu recuperar a vida. Então, tudo depende da força de vontade, da assiduidade no tratamento, enfim. Mas tem jeito sim, tem cura sim. Tá bom. Doutor Luciano, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Pois não. O Bom Dia Cidade fica por aqui. Nos encontramos amanhã neste mesmo horário, às 7 horas, logo depois do Jornal do SBT Manhã. Outras notícias da região metropolitana você acompanha em nossa programação, no nosso portal e também no Twitter. Para você, um ótimo dia e até lá.